Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um Cotidiano para todo o Brasil, diretamente dos estúdios da Rede NGT aqui no Rio de Janeiro. Eu sou o Rafa e hoje nós vamos tratar de um assunto interessantíssimo, é o autoconhecimento. E como que ele pode ser aplicado na sua vida pessoal, na sua vida social e na sua vida profissional. E hoje eu recebo a Cíntia Souza, que é líder coach e analista comportamental. Você vai entender aos poucos do que a gente vai tratar. Se você tem dúvidas e sugestões, envie aqui pra gente pro comunicação@redengT.com.br, que a nossa produção vai atrás do seu tema, do profissional, trazer ele aqui no palco para tirar todas as dúvidas que fazem parte do seu cotidiano. Cíntia, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Verdade. Eu estava com muito medo de falar, de conversar sobre esse tema. E eu acho que o medo faz parte um pouco da conversa que a gente vai ter hoje. Porque você falar sobre autoconhecimento, o medo, os traumas das pessoas, os preconceitos que elas sofreram, é algo que vai muito no individual de cada um. Sim. O preconceito, por exemplo, sexual, na teoria, ele é um só. Só que as pessoas recebem elas são agredidas por eles de formas completamente diferentes. Verdade. E eu queria saber, focando hoje no âmbito profissional, muitas pessoas, muitos líderes, muitos gestores de empresas, eles buscam não apenas hoje o lucro, o resultado positivo, o dinheiro. Eles buscam profissionais que, além de serem bons profissionais, eles consigam ser mais completos como pessoas. Agregam valores. E por que o perfil do candidato hoje em dia, ele está sendo levado tão a sério? Porque, na verdade, a grande dificuldade não é você gerir uma empresa, é você gerir pessoas. Esse é a grande chave da situação? Essa é a grande chave, porque gerir uma empresa, você pode se preparar, é a informação, exatamente, é a informação técnica, você faz uma faculdade, você se prepara, você estuda. Agora, como é que eu faço, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho 70 funcionários. Uma coisa, e eu não preciso conhecer de todos os departamentos da minha empresa, porque eu contrato profissionais para isso. Agora, como é que eu faço para gerir essas 70 pessoas? Porque você tem um gosto, você tem a sua personalidade, a sua forma de agir, a sua forma de trabalhar sob pressão, mas fulano e ciclano tem a forma dela de agir e de trabalhar sob pressão. E aí quando você encontra esse tipo de pessoas diferentes, com personalidades diferentes, como é que você lida com isso? Porque nem sempre o que te agrada me agrada. Então, o grande X da questão de qualquer negócio é como gerir pessoas. E por isso que cada vez mais as empresas estão buscando profissionais que tenham essa capacidade, que não são todos. Eu tenho uma grande dúvida agora como profissional. Você falou que a grande chave da situação, a grande virada é você gerir pessoas, você observar as pessoas, ver o trabalho delas. Mas só que como, Cíntia, eu me descubro como pessoa? Porque vamos supor, eu acabei de fazer, agora eu estou dando um exemplo próprio, eu quero saber, você de casa aí do seu cotidiano. Eu acabei de me formar na faculdade, acabei de me graduar. E eu não tenho, acredito eu ainda, até mesmo por conta de tempo físico da coisa, uma personalidade profissional criada. Porque às vezes, muitos, como você fala do perfil do candidato, alguns são agressivos, alguns são metódicos, alguns são tranquilos, os outros são intransigentes. Como que a empresa, ela constrói a imagem, se tem como a empresa construir essa imagem pro candidato, pro funcionário dela, e como eu me descubro? Por exemplo, eu sou assim, eu talvez tenha que mudar isso. Como que eu me descubro? Você vai se descobrir através das experiências que você vai tendo ao longo da sua jornada, do seu caminho, do seu percurso. Como ser. Como ser. Não o lado profissional. A gente tem essa tendência, Rafa, de falar assim, olha, eu profissional sou dessa maneira e eu pessoal sou de outra. Vamos entender um pouco isso. O eu pessoal é o mesmo que o eu profissional. Eu não tenho duas pessoas. Essa é a grande chave. A gente acaba falando isso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu escuto muito no consultório, que é o seguinte: eu sou extremamente organizada no meu trabalho, mas em casa eu sou um caos. No guarda-roupa.
E é o que eu falo, não existe. O que existe é, inconscientemente, você faz uma análise. Qual é o impacto de você ser desorganizado na sua casa e você ser desorganizado no seu trabalho? Você sabe que se você for desorganizado no seu trabalho, o impacto daquilo ali, a consequência daquilo ali é pior, é algo que você pode de repente vir a perder o seu emprego. Mas na sua casa, se você for desorganizado, se você chegar no médico, por exemplo, com 15 minutos de atraso, o máximo que vai acontecer, olha, você perdeu a consulta, você vai aguardar por encaixe. Então a consequência, inconscientemente, a gente não percebe, mas a gente lida com isso. Então não existe o seu eu profissional e o seu eu pessoal. É uma pessoa só. Só que a gente vai construindo isso de acordo com o ambiente em que a gente está vivendo e com as necessidades. Entendi. Você falou sobre essa situação das consequências. Só que é uma dúvida agora minha. Além de ser consequência, será que não pode ser um pré no sentido de que, por exemplo, na minha casa sou eu quem mando, na empresa não sou eu quem mando, eu sou mandado. Existe isso? Existe. Aí a gente entra numa questão de autoconhecimento. Por exemplo, na minha casa eu pago, na empresa eu só pago. Exato. E aí você entra no autoconhecimento, que eu acho que assim, nos dias atuais, todo mundo deveria buscar esse autoconhecimento profundo, tá? Porque autoconhecimento não é dizer assim, olha, eu adoro a cor vermelha e odeio a cor preta. Isso não é autoconhecimento. Eu gosto de feijão, mas eu não como arroz. Isso não é autoconhecimento. Isso é o quê? Tem construção de personalidade? Pode ser, de gosto. E por quê? Porque você pode mudar. Isso é uma coisa que é mutável. Hoje você pode não gostar de feijão, por exemplo, mas onde está escrito um manual, uma regra que diga que amanhã você não pode vir a gostar? Isso é mutável, mas, por exemplo, uma pessoa que não consegue lidar com ordens. Eu não reajo muito bem quando eu sou mandado. Quando as pessoas me mandam, eu não reajo muito bem. Como é que eu lido com isso? E aí, o autoconhecimento diz o seguinte, olha, isso é um ponto meu de melhoria. Eu não costumo chamar isso de defeito, eu gosto de chamar de pontos de melhoria. Não temos defeitos, temos pontos de melhoria. Isso já é um condicionamento neuroassociativo. Quando eu falo assim pra você, nossa, Rafa, você tem esse defeito. Pronto, você pode aceitar aquilo como a sua verdade absoluta e nunca se dá o direito de mudar aquilo. Quando eu falo assim pra você, isso é um ponto seu de melhoria. Aí você para e pensa, nossa, se é um ponto de melhoria, eu acho que eu posso melhorar. Eu posso transformar aquilo. E aí você vê que é só uma palavra. É uma condição de a maneira como eu coloco. Então essa coisa de, mas na minha casa eu mando e no meu trabalho eu não mando, você começa a descobrir, bom, peraí, como é que eu trabalho com isso? Como é que isso reage dentro de mim? Isso é autoconhecimento. Como é que você reage quando você passa na rua, por exemplo, e é agredido verbalmente? Você pode ter diversas reações. Sim. A consequência daquela reação, você analisa, isso te fez bem, te fez mal? Como é que você lidou com isso? Então isso é autoconhecimento. E é de extrema importância, principalmente no ambiente profissional, que a gente se policie o tempo todo em relação a isso. Entendi. Né? Pra gente melhorar. O mercado de trabalho hoje, ele é feroz. Muitas pessoas estão, às vezes, entrando em empresas, elas não estão, às vezes, capacitadas para aquilo, só que elas adentram no mercado e tentam se manter da melhor forma possível, se equilibrar na corda bamba, na linguagem popular. E vamos supor que eu tenha um foco na minha vida. Só que eu estou vivendo, para chegar nesse foco, momentos dificílimos. Momentos de dificuldade, de cansaço, de tristeza, de desmotivação. A desmotivação está em mim a algo que me motiva. É até um pouco de paradoxo isso, né? Você está passando momentos difíceis por fazer aquilo que você ama. Como que eu faço para mudar a minha cabeça no sentido de, bom, eu estou fazendo isso aqui que eu amo. Se eu amo isso daqui, eu não posso pensar dessa forma. Vamos supor, eu amo trabalhar nesse local, só que esse local está uma porcaria. Como é que eu consigo alterar essa chavezinha? Você ajusta de acordo com o seu propósito. As pessoas hoje, isso não é de hoje, tá? Isso é de muito tempo, isso é costume também. Nós não temos o costume de pensar em por que eu acordei hoje. Hoje eu abri os olhos para quê? Para fazer o quê? Porque se você abrir os seus olhos para ir para um trabalho que não te satisfaça pessoalmente, ou para encontrar alguém que não te traga benefício, que não te traz um relacionamento saudável, ou para qualquer outra coisa que seja, sem um propósito de vida,
E isso não tem nada a ver com religião, nada a ver, tem a ver com realmente qual é o seu propósito de vida. Você dorme e acorda todos os dias para fazer o quê? Isso faz parte do autoconhecimento. Isso faz parte. Você alinhar qual é o seu propósito. Por quê? Todas as decisões que você passe a tomar na sua vida, elas têm que te ajudar a dar um passinho em prol daquele propósito. Em prol daquele propósito. Exatamente. Então, digamos, e eu não estou falando aqui de grandes propósitos. O seu propósito pode ser, por exemplo, se realizar pessoalmente, chegar num status de vida que você considere satisfatório. Não, exatamente. Isso é um propósito. O nosso foco, vamos supor, eu estou falando até agora do fato do trabalho. Vamos supor, eu amo o que eu faço. Só que eu odeio a maneira como eu faço. Como é que eu consigo desmembrar? É saindo da empresa, é me conhecendo um pouco mais, me preparar psicologicamente e inverter o lado negativo? Exatamente, se conhecendo. Porque se você ama o que você faz, mas não a maneira como isso está sendo conduzida, a primeira coisa que você faz é uma análise. De quem? Da empresa ou de mim? Ou da pessoa na empresa? Ambos, da empresa. Primeiro, a sua empresa, essa empresa em que você está trabalhando, ela te dá mais benefícios em prol do que você quer ou menos benefícios em prol do que você quer? Porque você pode ter outras oportunidades fora daquela empresa. Sim. Qual é a história daquela empresa? Qual é o plano de carreira daquela empresa? Porque também você pode conhecer o plano de carreira da empresa e falar, até ali que ela vai e eu não preciso de chegar até ali. Eu quero ir mais além. E aí você também faz uma análise do seu próprio trabalho. Como é que eu estou desenvolvendo esse trabalho? Olha, isso aqui que eu fiz não deu muito certo. E não é desistir, então eu vou ajustar o que não deu certo. Adequar. Exatamente, eu ajusto. A gente tem também uma outra forma de pensar que é errada, que diz o seguinte, eu fracassei. Não, você fracassou se você desistiu. O que você encontrou foi um ponto de melhoria. Se você tentou 10 vezes e 10 vezes deu errado, então você pega as 10 vezes e fala assim, olha, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz. O que é que eu ainda não fiz? Entendi. E aí você vai lá, só te resta o que você ainda não fez. O que você ainda não fez, exatamente. Né? Bom, a minha diretora já está mandando aí pro intervalo, só que eu vou deixar uma pergunta no ar e você aí mesmo que está fazendo parte do nosso cotidiano, pode estar se enquadrando nisso. Eu odeio o meu trabalho, mas eu não quero ficar sem emprego. O que eu devo fazer? Fica comigo, que eu vou para um rápido intervalo comercial, porque hoje quem faz parte do nosso cotidiano é a queridíssima Cíntia Souza. Eu volto já.